Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar do mineral mais polêmico da musculação aí, o sal. Normalmente os brasileiros consomem mais sal ou sódio do que o normal recomendado, tá? Isso as pessoas normais, mas quem pratica exercício ou musculação deve aumentar a quantidade do sal? Ah, e outra coisa, sabe o que mais você deve aumentar? O número de curtidas desse canal. Aproveita agora, já deixa o seu like e bora pro vídeo. Primeiro eu vou falar uma introdução rapidinha sobre a diferença do sódio e o sal, que muitas pessoas confundem e têm dúvida. Basicamente, o sódio é o elemento químico, o Na+, vocês lembram na aula de química, o sódio? E o sal de cozinha é o cloreto de sódio, então vai ter esse Na+, e vai ter um cloro, tá? Então vai ser NaCl. Essa é a única diferença, tá? O cloro não vai ser tão relevante, então a gente pode utilizar esses dois termos para falar de sódio, tá? Tanto sal quanto sódio, tanto faz. A única coisa que realmente vai mudar vai ser quando a gente calcula, tá? Quando a gente calcular alguma coisa do sódio, a gente vai utilizar o sódio, não o sal de cozinha. Então vamos falar por que o sódio, esse elemento, é tão importante para o nosso corpo, para o nosso desempenho também. Primeiro, o mais importante, acho, ele faz sinapse. Vocês sabem o que é sinapse? É a conexão nervosa. Não sei se vocês já viram no filme uns raiozinhos passando no cérebro. É isso, o sal faz justamente essa coisa. Ou seja, sinapse é tudo que a gente faz. Para eu realizar a contração do músculo, é preciso eu mandar uma mensagem para o músculo, como se fosse um choquinho, dar um choquinho no músculo para ele contrair, entendeu? Então por isso que é muito importante. Outra coisa que o sal faz muita importância para a gente é o controle líquido do nosso corpo, o quanto o nosso corpo consegue segurar de água, tá? Então pra gente que quer treinar, quer ter um músculo cheio, porque o músculo, vocês sabem, 70% só de água. Então para quem quer treinar, ter um músculo cheio, é preciso ter um consumo de sódio. Para quem quer ter aquele pump do começo do treino até o final, sódio é extremamente necessário. Outra coisa muito importante que ele faz é a absorção dos nutrientes, principalmente o carboidrato. Quando a gente come carboidrato, como que o carboidrato passa do estômago para o nosso corpo, pro nosso músculo, por exemplo? Através do sódio. O sódio que tem essa função de carregar o carboidrato para ser absorvido. Então essas funções fazem com que o sódio seja fundamental para aumentar nosso desempenho, para aumentar a nossa força no treino, tá? E falando em força, voltando àquele assunto de sinapse, um indivíduo forte, aquele homem mais forte do mundo, nada mais é do que maior frequência de sinapse que o músculo faz. Isso que é força. Agora vamos falar de quantidade, o quanto que a gente tem de sódio no nosso corpo. No músculo de uma pessoa normal tem 2 gramas de sódio por quilo de músculo. Ou seja, um cara de 100 quilos vai ter 200 gramas de sódio no corpo. É muita coisa, vocês não acham? Então por que a gente come tão pouco sódio? Porque o sódio é reabsorvido constantemente pelos nossos rins. O nosso rim tem esse processo de reabsorver o sódio. E ele reabsorve cerca de 95%, então é quase tudo. Por isso a gente tem que comer uma quantidade baixa de sódio, porque a gente excreta muito pouco na urina e no suor. E qual que é a recomendação para uma pessoa normal que a OMS fala? Ela fala o seguinte: a gente deve comer 2 gramas de sódio por dia. Equivale aproximadamente a 5 gramas de sal. 5 gramas de sal de cozinha. E para quem vai praticar musculação ou qualquer outro esporte, depende também do quanto você soa fazendo esse esporte, depende do quanto você bebe de água, quantas vezes você vai no banheiro urinar. Quando você urina, você está perdendo um pouco de sódio. Então tudo isso varia um pouco, tá? Mas não vai ser um aumento tão exagerado assim. E esses atletas que perdem muito sal no suor, normalmente são atletas de triatlon, atletas de ciclismo, maratona, ou seja, esportes de endurance que o cara tem que fazer por muito tempo, tem que estar suando sempre, e esse suor pode perder sal. Inclusive, muitos desses atletas, eles tomam cápsula de sal durante a competição para manter esses níveis. Agora vamos falar um pouco dos alimentos que contêm sal. Principalmente é o sal de cozinha, obviamente, mas alimentos marinhos,
contém uma quantidade significativa de sal. Alimentos ultraprocessados também contêm uma grande quantidade de sal. O suplemento alimentar que você toma, eu acho que também dá uma lida lá no rótulo, também vai ter uma grande quantidade de sódio. Então assim, galera, o importante é a gente controlar, mas não vai deixar de tomar o suplemento só porque tem sódio. Agora vamos falar um pouco de osmolaridade. O que é osmolaridade? Eu vou resumir aqui como o quanto salgado está seu sangue em relação ao resto do corpo. Vocês entenderam? Eu vou usar esse termo só para dar exemplo. Você sabe o que significa a gente ter sede? Como o nosso corpo sabe o que é ter sede? Eu já fiz um vídeo no canal sobre líquidos, eu abordei um pouco esse tema, mas eu vou voltar. Ter sede nada mais é do que perder água do cérebro para o sangue, porque o sangue está tão salgado que ele puxa água do cérebro para o sangue. Isso faz no nosso corpo que a gente sinta sede. Esse é o nosso gatilho que fala: eu vou beber um copo de água agora, tô com sede. Então é muito importante a gente controlar essa osmolaridade. Agora, só por título de curiosidade, eu vou falar alguns hormônios que trabalham com essa retenção ou excreção de sal. O primeiro deles é a angiotensina 2. O que faz? Ele aumenta a reabsorção de sal, então ele não deixa o sal embora. E o outro é a aldosterona, que ele tem a função de excretar sódio, eliminar o sódio do corpo. Agora eu vou falar uma das partes que vocês mais gostam, que é estratégias no fisiculturismo ou nas lutas com o sal. Normalmente, antes de subir em algum campeonato, os atletas tendem a perder muito peso, ou para bater o peso realmente por categoria, ou para deixar a pele mais fina, para parecer mais seco, mais definido. E nesse processo envolve o quê? Primeiro, o atleta bebe muita água. Por quê? Porque bebendo muita água e indo muitas vezes ao banheiro, a gente elimina bastante sódio. E aí depois desse período, alguns atletas param de consumir sódio, então o sódio cai muito do corpo. E o que acontece quando o sódio cai muito? Eu não falei para vocês que o sódio é importante para segurar o líquido corporal? Então, o líquido da pele também vai embora, então a pele fica só praticamente pele e músculo, fica bem fina, parecendo um papel. Porém, é uma faca de dois gumes. Se a gente perde líquido, a gente perde líquido como um todo, então não vai ser só da pele, vai ser também aonde? Do músculo. Então é muito comum ver algumas pessoas que, por mais seco, com a pele mais fina que estejam, o músculo parece meio murcho, parece meio vazio e acaba perdendo volume muscular. Por isso é uma estratégia que você tem que escolher bem quando fazer, o quanto fazer e se é necessário realmente. E falando de atleta agora, existem alguns relatos, antigamente, né? Hoje em dia o futebol está muito mais evoluído, com muita tecnologia, com muito profissional, com muito incentivo financeiro em cima, mas antigamente, lá nos primórdios do futebol, alguns atletas tinham o costume de zerar o sódio por muito tempo. E são casos raros, tá? Mas só dando um exemplo, o atleta, ele do nada parava e morria no campo, e na autópsia ninguém sabia o que era, o que tinha acontecido. Porque acabou sua reserva de sal, acabou a reserva de sal daquele atleta, e o que acontece? Para de fazer sinapse. Parou de fazer sinapse, acabou, já era. Não tem como reanimar, voltar a viver, impossível. Então é muito importante a gente trabalhar com sódio com cuidado, beleza? E se eu conseguir te ajudar com alguma informação desse vídeo sobre o sódio, eu vou pedir para você se inscreva, e para mostrar para algum amigo essas informações vai ajudar demais o canal. Valeu, galera, abraço!